Saudações, galera, aqui quem fala é Isaac Rodrigues e muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Eu quero trazer a você uma palavra, uma mensagem de Deus ao seu coração e eu peço que você fique até o final desse vídeo. A minha expectativa é de que esse vídeo seja um vídeo curto, certo? Mas independente se ele for longo ou curto, ele vai abençoar muito a sua vida. Então eu queria pedir que você assistisse ele até o final. Eu estava meditando aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, na Palavra de Deus, e o Senhor trouxe a mim, no meu coração, uma palavra que eu queria compartilhar com você. E as Escrituras são realmente muito maravilhosas e ela nos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas são as causas de porque nós não somos consumidos pelo Senhor todos os dias. E eu estava lendo aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, quando o Senhor, prevendo já o futuro, vendo como era o seu povo, o povo de Israel, o que eles tinham feito quando Deus já tinha demonstrado eles grande misericórdia e graça, e eles se rebelaram contra Deus, e Deus já tinha previsto no futuro que eles se rebelariam mais uma vez contra ele. Então Deus fez uma canção, passou a Moisés e disse que ele transmitisse ao povo. E em uma parte dessa canção Deus fala acerca da sua vingança contra todos aqueles que praticaram o mal contra o Senhor nosso Deus. E eu queria compartilhar com vocês, no capítulo 32 de Deuteronômio, no versículo 35 e 40, 41 e 42, diz o seguinte: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e o seu destino os alcançará. No verso 40 ao 42 diz qual será esse castigo. Diz: agora levanta a minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu, o Senhor vivo, quando eu afiar a minha espada reluzentemente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei a eles, aos que me rejeitaram, o troco devido. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorará a carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. No primeiro versículo que eu li disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No tempo devido, seus pés escorregarão. As pessoas que estão afastadas de Deus, esses dias eu postei uma frase dizendo o seguinte: todo mundo diz, eu tenho Deus no coração, não, Deus sempre esteve comigo, mas a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus foram feitos filhos de Deus. Então, para serem feitos, isso significa que antes eles não eram. E se eles não eram e passaram a ser, houve um dia que essa mudança aconteceu, que Deus os fez filho. A pergunta que eu faço: será que você é filho de Deus? Ou você sempre disse, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus? Mas se você garante ser filho de Deus, qual a garantia que você tem? Qual é a base que você tem para dizer que é filho de Deus? Quando Deus te tornou filho? Aos que não são filhos, Deus diz que no tempo devido os seus pés se escorregarão. Por quê? Eles acham que estão bem. Eles vivem pecando, eles vivem fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, seguindo o caminho longe de Deus, sem se preocupar com o que Deus acha do que eles fazem, sem se preocupar com o pecado que habita no homem, que por meio de um homem, Adão, quando ele pecou, o pecado e a morte passou a todos os homens. E sem se preocupar com a rebeldia contra Deus, o homem peca, mas Deus diz que ele acha que está firme em cima de uma rocha, uma falsa rocha. Mas certo dia, no tempo devido, esses pés serão escorregados. O que impede o Senhor hoje de fazer com que os seus pés escorreguem? Eu te digo o que impede que isso aconteça: a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs pela sua vida. Hoje, se você está vivo, você está tendo uma oportunidade que alguém essa manhã, essa tarde, que alguém nesse exato momento enquanto eu gravo este vídeo, não teve. Alguém hoje faleceu sem conhecer ao Senhor. Alguém hoje faleceu e está recebendo a ira do Senhor porque não teve proveito da misericórdia de Deus enquanto estava em vida. Hoje você tem vida, hoje você tem fôlego. Louve ao Senhor, engrandeça o seu santo nome, abandone as suas práticas errôneas e por meio do Senhor Jesus, volte-se a Deus. Porque a palavra de Deus, como eu li aqui em Deuteronômio, diz que no devido tempo os seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará. O dia da calamidade chegará. E as pessoas acham que só vai chegar para quem é mau. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, que não há um justo sequer. Todos falharam em alcançar a glória de Deus. Sabe o que é uma pessoa boa aos olhos de Deus? É uma pessoa que seja como Jesus. Para você ser como Jesus, é simples. Você precisa não pecar. Porém, se você disser que você não peca, você está mentindo. Porque a palavra de Deus diz que quem não diz que não tem pecado é mentiroso, engana a si mesmo e a verdade não está nele. Então, todos pecaram. E a misericórdia de Deus se renovou na sua vida hoje. A justiça de Deus, Deus pode abrir o chão. O que impede o chão de se abrir aonde você está agora e você ser engolido pela sepultura e receber a ira de Deus?
Hoje o chamado de Deus é para que você se arrependa e se volte a Deus, abandonando as más práticas, crendo no Senhor Jesus. Em Romanos, o livro de Romanos, no capítulo de número 3, verso 22, diz o seguinte, do 22 em diante, diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Esse padrão é o Senhor Jesus. Ninguém pode ser como Ele, porque Jesus nasceu sem a semente de Adão, sem o pecado em si mesmo. Jesus também nunca pecou, algo que eu nunca fiz, algo que você nunca fez. Todos pecaram, como diz o versículo. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelos pecados com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a justiça em favor dos que creem. No passado, Ele não se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente e esse tempo agora. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, se hoje você crê no Senhor Jesus, você recebe o perdão dos pecados. Você tem proveito da misericórdia e da graça de Deus. Porque tudo que eu e você merecemos por ter pecado, por ter nascido pecador contra Deus, é receber a sua ira. Mas Deus, em sua infinita e grandiosa graça, ofereceu Jesus como sacrifício. O salário do pecado é a morte, então você precisa morrer e pagar pelos seus pecados. Porém, Jesus morreu no lugar de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados. E se hoje você chegar diante de Deus com o coração aberto, arrependido da vida que tem levado até aqui, e disser: Senhor, eu me arrependo, pedir para que o Senhor transforme a sua vida e pedir para que Jesus, o Senhor Jesus, entre na sua vida como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele foi sepultado, mas que no terceiro dia Deus ressuscitou Jesus dos mortos, colocando Ele à direita de Deus o Pai, em lugar de honra, sendo nosso justificador, nosso advogado diante de Deus. Você tem a vida eterna, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não será confundido. A Bíblia diz a nós, em Hebreus, no capítulo de número 8, no verso 12, diz: eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O homem é pecador por natureza, eu sou pecador por natureza, você é pecador por natureza, mas por isso que Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar e pagar a dívida que temos para com Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é declarado justo. Que hoje você possa chegar diante de Deus arrependido das suas más obras, se voltar a Deus praticando obras dignas, mostrando de que de fato você se arrependeu, e creia no Senhor Jesus. É só isso que você precisa fazer para ser salvo. Não são suas boas obras que vão te salvar, pois quem quer ser justo tem que pagar pelo que fez. Mas Jesus, o justo, morreu por nós injusto. Ele nos amou primeiro, e que você possa amar Ele pelo amor que Ele te deu. Que o Senhor te abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo.